Questão 169, caiu no Enem 2021, primeira aplicação, cor azul. É o seguinte, gente. O instrumento de percussão conhecido como triângulo é composto por uma barra fina de aço dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo e com uma abertura e uma haste, conforme a figura 1. Temos aqui a figura 1. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz inicialmente peças com o formato de um triângulo equilátero, pessoal. Pessoal, é importante lembrar dos triângulos, tá? Triângulo equilátero é aquele triângulo que possui os três lados com a mesma medida, tá, gente? Os três lados com a mesma medida, esse é o nosso triângulo equilátero. E a altura H. Altura H, conforme ilustra a figura 2. Temos aqui em cima a figura 2, tá? Que fala que H, gente, é igual a 8 centímetros, tá? Uma informação importante aqui, vamos marcar também. H é igual a 8 centímetros. Dando sequência. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos e cortada em um dos vértices, dando a origem à miniatura. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero representado na figura. Pessoal, o que é perímetro, senhores? Perímetro é a soma dos lados de uma figura, tá? Eu vou somar todos os lados. Como é um triângulo, eu vou somar ali os três lados dessa figura. Como é um triângulo equilátero, tem os três lados iguais, né? Muita atenção, gente. Considere 1,7 como valor aproximado de raiz de 3, tá? Então, caso apareça no meio da conta o raiz de 3, é para utilizar 1,7. Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetros é... Então, vamos lá, pessoal. Eu quero calcular quanto mede o perímetro desse triângulo que tem 8 centímetros de altura, senhores. Pessoal, fórmula, tá? Faz parte da nossa vida. Como estudante lá, para poder ter um bom desempenho no Enem, temos que saber, senhores, a altura de um triângulo equilátero, tá? A altura de um triângulo equilátero é igual ao lado desse triângulo vezes a raiz de 3 dividido por 2. Tá, gente? É importante vocês criarem um formulário, tá, gente? A altura de um triângulo é o lado desse triângulo vezes raiz de 3 dividido por 2. Não pode esquecer disso. Então, vamos aqui mandar ver e ver o que acontece. Olha, o H é 8. Se no lugar do H eu colocar o 8, vai ficar aqui o seguinte, olha. Coloquei já o 8. Aí ficou L, raiz de 3 dividido por 2. Esse 2 está dividindo. Se eu jogo para o outro lado, ele passa com a operação inversa, tá? Passa multiplicando, tá, gente? Então, vai ficar 8 vezes 2. 8 vezes 2 é igual a L raiz de 3. 8 vezes 2 é 16. 16 igual a L. Esse raiz de 3 está multiplicando pelo L, ó. Sempre que tiver uma letra ou um número perto da raiz, sem nenhum sinal, está multiplicando. Então, esse 3 está raiz de 3, né? Está multiplicando pelo L, ele passa dividindo. Então, vai ficar L é igual a 16 dividido por raiz de 3. Então, nesse momento aqui, faremos algo muito interessante, porque, gente, não é legal dividir por uma raiz que não é um número racional. Raiz de 3 é um número irracional. Eu vou dividir isso aqui, tá? A raiz de 3 é uma... Eu vou no máximo aproximar, tá bom? Então, é interessante racionalizarmos antes. Sempre que aparecer uma raiz que não dá para calcular ela, uma raiz que ela não é um número quadrado perfeito, tá? Tipo, se fosse raiz de 9 dá 3, resolvido, mas não é, raiz de 3. Então, nós vamos racionalizar. Como fazemos isso? Olha, eu vou escrever aqui de novo L, só para tirar um pouquinho de espaço. Eu vou repetir aqui, ó, o 16 sobre raiz de 3. Eu vou vir aqui no denominador, e vou vir no numerador, e vou multiplicar os dois, tá? Multiplicar os 2 por raiz de 3. Tá bom, gente? Para racionalizar um número, é só multiplicar em cima e embaixo por quem está aqui embaixo.
pela raiz de 3. Claro que é uma racionalização bem simples, tá? Existem outras complexas, mas que no Enem não cai, tá bom? Essas bem simples costumam cair sim na prova do Enem. Então vai ficar 16 vezes raiz de 3. 16 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, pessoal, é raiz de 9. E quanto é a raiz de 9? Raiz de 9 é 3. Então, nós encontramos que um lado, tá? Um lado do nosso triângulo equilátero é 16 raiz de 3 dividido por 3. Apenas um lado. Sendo que eu quero encontrar a soma dos 3 lados, porque é um triângulo equilátero para calcular o perímetro. Então, pessoal, eu vou somar os 3 lados, ou melhor, né? Se eu faço 5 mais 5 mais 5 é 15, né? Porque foi 3 vezes o 5. Se fosse 6 mais 6 mais 6, 18, que é 3 vezes o 6, que é 18, combinado? Então, eu vou pegar esse número aqui, que é um lado só, eu quero calcular logo os 3 lados, ó. 3 vezes o L, os 3 lados. Se eu pego isso aqui e multiplico tudo por 3, já vai facilitar meu trabalho. Por quê? Veja bem, senhores, olha, isso aqui é um lado só, estou multiplicando por 3. Eu posso cortar esse 3 com esse 3. Por que eu posso cortar? Porque eu vou fazer 3 vezes 16, que dá 48. Aí faço 48 dividido por 3, que volta a ser 16. Então, se eu vou multiplicar por 3 e depois de novo dividir por 3, eu cancelo os dois e poupo meu tempo, poupo meu trabalho. Pessoal, lei do menor esforço, gente, é bem válido, tá? Então, 3 vezes o nosso lado é 16 raiz de 3. Acabamos? Não acabamos, né, gente? Por quê? Ele pede, aqui mais acima, olha, para que quando apareceu raiz de 3, usar 1,7. Então, faremos isso. Nossa resposta é 16 raiz de 3. Achar aqui um espacinho para a gente calcular. Ó. Então, vai ficar 16 vezes 1,7. Multiplicar número com vírgula, pessoal, não tem caô, tá? Sem problema. É só você multiplicar normalmente. Finge que a vírgula não está ali. Depois a gente se resolve com ela, tá bom? Vamos lá. 6 vezes 7, 42. 7 vezes 1, 7. Com 4 que subiu, ó, vai ficar 11. Então, já acabamos de multiplicar o 16 vezes 7. Agora, multiplicar por 1, né? 16 vezes 1, pessoal, é só repetir o 16, né? Sem maiores problemas. Somando aqui as duas linhas, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 7, aqui vai ficar 2. Nós temos aqui, pessoal, olha, uma casa com a vírgula, ó, que é 1,7, uma casa com a vírgula. Eu vou aqui embaixo, conto uma casa com a vírgula. Então, 27,2 é a nossa resposta. Se 27,2 é a resposta, vamos buscar aqui em cima qual que fica mais próximo. Nós temos aqui, ó, 27,18, letra D vai ser o nosso gabarito, pessoal. Então, questãozinha resolvida, tá? 27,2 é R$27, se fosse dinheiro, né? Claro, gente, se fosse dinheiro, R$27,20. Aqui é R$27,18, gabarito letra D, questão resolvida. Valeu? Temos dúvidas? Perguntas?